Olá pessoal, sejam bem-vindos a Ponto dos Livros e o livro de hoje é o incrível Frankenstein de Mary Shelley. Esse livro aqui que é de terror, é de horror, mas que eu não senti dificuldade nenhuma para ler porque esse não é o meu gênero favorito. Eu não gosto muito desse gênero, mas esse aqui definitivamente é uma exceção à regra. Mas antes vamos falar um pouquinho sobre quem foi a Mary Shelley, tá certo pessoal? A Mary Shelley é uma autora britânica cujo pai era William Godwin, que era um filósofo, e da sua mãe, Wollstonecraft, que foi uma das primeiras escritoras a defender o direito das mulheres. Só que a Mary ela não vai crescer com a sua mãe. A mãe vai morrer ali no parto e ela vai ter um sentimento de culpa com relação a isso. Ela foi aquela que, entre aspas, causou a morte da mãe. Ela vai crescer e vai se casar com Percy Shelley, que era um poeta. O Percy era amigo do Lord Byron. Sim, o grande escritor britânico. E Lord Byron, no ano de 1816, que inclusive também foi o ano de casamento da Mary com Percy, vai convidar eles ali para os arredores de Genebra para passar ali o verão com ele, passeando e tudo mais. O que vai acontecer é que esse ano, justamente por conta da erupção de um vulcão na Indonésia, que vai acabar causando um desbalanceamento climático no hemisfério norte, vai fazer com que eles precisem ficar ali passando por um ano que foi conhecido como o ano sem verão, porque apesar de ser verão, parecia que era inverno. Eles não conseguiam nem sair ali de casa para realizar os seus passeios, então eles precisavam passar o tempo dentro de casa. Então eles, junto com outros amigos que o Lord Byron também havia convidado, todos eles que também participavam ali daquele ambiente literário, inclusive John Polidori, que também era um escritor que foi um dos primeiros que escreveu sobre vampiros, que mais um pouco à frente acabou inspirando Bram Stoker a fazer o seu Drácula. Enfim, todos estavam ali naquela residência e eles precisavam passar o tempo fazendo uma coisa dentro de casa. O que aconteceu foi que chegou às mãos deles alguns livros de terror alemães traduzidos para o francês e eles começaram a consumir aquela literatura até que eles tiveram uma ideia. Cada um deles produziria uma história de terror. E a que fosse mais assustadora seria a ganhadora da competição que eles montavam ali. Cada um deles passou então a escrever e a Mary acabou não tendo ideia nenhuma. Olha só que coisa. Até que em um momento ela teve um pesadelo. E nesse pesadelo ela vai sonhar com uma pessoa que estava ali criando uma outra pessoa, dando vida ali para ela através de engrenagens, através de mecanismos, e aquela pessoa vivia. Mas aquele próprio criador fugia daquela criatura e aquela criatura ia atrás dele. E aí quando aquela criatura encontra o criador e ela vê aquela criatura de frente, ela fica tão aterrorizada com o que ela via que ela acordou. Então assim, ela pensou, se isso me aterrorizou, vai aterrorizar os outros também. E aí ela escreveu o seu conto. O pessoal ali gostou daquele conto que ela fez e o marido incentivou que ela expandisse aquilo para realmente uma história maior. Ela concordou e foi assim que nasceu Frankenstein. E que história é essa aqui? Porque assim é maravilhosa. O que vai acontecer é que ela vai montar todo o ambiente antes de ela apresentar pra gente seus personagens. Isso vai instigando o leitor. Um rapaz que era muito rico e vivia numa situação confortável resolveu abandonar essa vida para viver como marinheiro. Esse rapaz ele vai estar ali no local que tem muita neve, o seu navio está ali preso no gelo, até que eles veem ali uma pessoa com um trenó puxada por cães, uma pessoa muito alta, assim, de uma estatura muito alta mesmo, e ele vai passar direto por aquele navio encalhado ali, nem vai falar com ninguém do navio. No dia seguinte, um outro trenó puxado por cães vai passar também, mas essa pessoa ela vai parar ali, afinal o gelo da ilha vai começando a quebrar também, mas o que é interessante é que essa pessoa não vai pedir ajuda para subir no barco de primeira. Ela vai perguntar primeiro para onde é que o barco está indo. Qualquer pessoa trocaria o maior tesouro do mundo para poder subir naquele barco, pelo amor de Deus, pedindo ajuda, mas aquele cara não. Aquele cara tinha um objetivo e ele precisava alcançar isso, era mais importante que a vida dele, parecia. Depois que eles falam que estão indo para o norte, aquele cara vai aceitar ajuda e vai subir o navio. E aos pouquinhos ele vai começando ali a revelar quem ele era. E aí, pessoal, que a gente vai começar a acompanhar a história do Dr. Victor Frankenstein. E aí é bem interessante notar, pessoal, que sim, Frankenstein não é o nome do monstro, é o nome do doutor. O monstro nem nome tem, ele chama de a criatura ou o monstro mesmo. O que vai acontecer é que o Dr. Victor Frankenstein vai contar que teve uma infância muito boa, que os pais dele adotaram uma menina chamada Elizabeth,
que ele era muito amigo de um rapaz muito corajoso, muito heróico, que era o Clerval. O que aconteceu foi que por conta de uma circunstância X, como uma árvore sendo atingida por um raio, ele começou a desenvolver interesse por ciências naturais. Mas ele começou a se aproximar das leituras muito ligadas à alquimia. Quando ele cresce mais um pouco e ele está indo aí para uma universidade na Alemanha, a mãe dele vai morrer. Depois daquele instante do luto, ele vai ali para iniciar os seus estudos em ciências naturais. O pessoal lá até tenta tirar da cabeça dele aquela coisa de alquimia, pedindo para que ele foque na matemática, na física, enfim. Ele até vai tentar esquecer a alquimia ali, mas ele vai conhecer um outro professor que vai estimulá-lo de certa forma, e ele vai acabar abraçando a alquimia de uma vez. O que vai acontecer, pessoal, é que ele vai acabar colocando uma ideia na cabeça, que é de criar uma vida. Ele quer criar alguma coisa que seja viva também. E ele pensou em criar um ser humano. E ele vai começando a pesquisar ali sobre como os corpos funcionam, ele vai começar a ir para cemitérios, ele vai começar a roubar corpos sem autorização, e ele vai começar a mexer nos corpos ali para ver como é que ele consegue montar a melhor criatura. Mas ele tinha uma coisa, ele precisava dar vida para aquele ser humano que ele estava criando. E ele fala que ele pesquisando muito, realmente se aprofundando naquelas pesquisas que tem muito a ver com a vida, a ver com a morte, ele acabou encontrando a essência que dá a vida para as coisas, inclusive objetos inanimados. E aí, pessoal, depois que ele termina de criar aquele ser, ele vai dar vida para aquele ser e aquele ser vai abrir os olhos. Nesse instante, ele sai correndo. Ele percebe o quanto foi errado aquilo que ele fez. Ele vai ali para a faculdade ficar zanzando a noite inteira sem nem ter coragem de voltar para aquela sala dele. Quando o sol nasce, ele vai para a rua e quem é que ele vai encontrar? Olha só, veio visitá-lo aquele Clerval, aquele amigo de infância dele. Pois é. E o Clerval vai pedir para que eles voltem para o seu aposento ali na faculdade. Ele, com muito medo, vai levar o Clerval de volta, mas, adivinha só, a criatura fugiu. O Clerval vai perceber que ele está muito esquisito, que ele está muito estranho, que os comportamentos dele estão muito agitados por alguma razão, mas ele vai atribuir aquilo aos estudos dele, e o Dr. Frankenstein não vai contar a razão do porquê ele está daquele jeito. Eles vão passar alguns meses ali e uma carta vai chegar lá da sua família, e eles vão abrir ali descobrindo que uma criança ali da família dele foi morta. Eles vão viajar de volta ali para a casa deles, e aí o Dr. Frankenstein, olhando ali pela janela, num relâmpago que vai ter ali do céu, que está tenebroso naquela noite, a figura de um ser muito alto, muito monstruoso, e ele vai reconhecer como sendo a sua própria criação, que estava ali, ó, rondando a casa deles. Então, pessoal, esse é o início aqui da nossa história, e a partir daqui, pessoal, em diante, eu não vou dar spoiler para vocês, podem ficar bem tranquilos quanto a isso. Essa história aqui tem um subtítulo, né? Frankenstein ou o Prometeu Moderno. Quem era Prometeu na mitologia grega? Era aquele deus que criou a humanidade. Aquele que roubou ali o fogo dos deuses e deu para os homens também, e que foi amaldiçoado por Zeus a ficar preso naquela rocha ali, tendo seu fígado comido pela águia, e aí ele se regenera, a águia volta e fica naquele ciclo eterno, né? Ela vai dar esse título aqui para esse personagemzinho aqui também, que é o Dr. Frankenstein. Sem dar spoiler para vocês, pessoal, vai ter um momento aqui do livro em que o monstro ele vai ter um diálogo com o Dr. Frankenstein e vai contar um pouquinho da sua trajetória enquanto aqueles meses em que ele passou com o Clerval lá na faculdade se passaram. E ele vai contar de uma experiência dele ali num ambiente mais rural, afastado da cidade, onde ele teve a oportunidade de observar uma família. E é bem interessante notar como aqui parece haver uma metalinguagem. Vai ter uma história dentro da história e é bem legal acompanhar a história daquela famíliazinha também. O Frankenstein ali vai aprender a falar, ouvindo aquele pessoal, vai aprender a ler, porque eles também vão ensinar uma outra pessoa a ler e a escrever. E ele vai entrar em contato com 3 obras literárias clássicas, porque encontrou ali perto jogadas dentro de uma mala. Elas são O Paraíso Perdido, de John Milton, Vidas Paralelas de Plutarco e O Sofrimento do Jovem Werther de Goethe. Ele vai observando aquela família, vendo que aquela família se ama muito, se gosta muito, e vai começar a pensar, poxa, e se eu for lá me apresentar para essa família? Detalhe, aquela família era composta por um velhinho e 2 jovens. Aquele velhinho era cego, então ele pensou, eu vou me aproximar, conversar com ele e ver se eu consigo convencer da minha bondade. Não vou contar pra vocês o que vai acontecer, pessoal, mas é bem triste acompanhar o que vai acontecer com o monstro aqui na obra. Mas vamos falar simplesmente que aquilo vai amargurando ele.
e ele vai ficando cada vez mais ressentido com a própria humanidade. Até o seu próprio criador, que era um ser humano, acabou rejeitando ele. Então essa raiva, essa mágoa, esse rancor vão se construindo nele também. A escrita, pessoal, da Mary Shelley é muito bonita de acompanhar. Apesar de ser uma história de terror, de horror, a forma como ela descreve as paisagens naturais, a troca ali das estações do ano, são muito bonitas. E também, essa obra aqui não vai apresentar as cenas de morte, que vão ter várias mortes aqui, tá bom, pessoal? De uma forma muito gráfica. Às vezes acontece aquele teatro aristotélico. Uma pessoa vai falar que a morte aconteceu, ou uma pessoa vai relatar de forma muito objetiva que matou. Então, é uma obra que é de terror, é de horror, mas ela é muito mais leve. E a gente também vai acompanhando aqui, pessoal, que por conta da displicência e da falta de responsabilidade do Dr. Frankenstein de contar para as pessoas do que ele fez, várias pessoas sofrendo por conta daquilo. Calma que eu não vou contar como elas vão sofrer. Saibam muito simplesmente que o Dr. Frankenstein, ele tem responsabilidade por omissão aqui. E cada uma das coisas ruins que vai acontecendo, ele vai sofrendo por conta daquilo, por consequência. Então, assim, essa obra ela é bem interessante para falar sobre responsabilidade. É inevitável passar por essa obra sem reflexionar. Quais são os monstros que eu estou cultivando dentro de mim mesmo e que estão destruindo a minha vida e ainda interferindo na vida das pessoas ao meu redor. Então assim, pessoal, essa aqui é uma baita da história de terror, mas também com uma baita de lição de vida. Aí, pessoal, tem outras coisas que aconteceram na vida da autora que influenciaram aqui muito também a criação desse livro. Aconteceu que ela sofreu rejeição do pai porque ela se aproximou do Percy, que à época era um homem casado. E muitos bebês a quem ela deu luz, depois de um tempinho ali, morriam. E aí lembram que eu falei que ela sentia aquele sentimento de culpa porque a mãe dela tinha perdido a vida quando ela nasceu? Pois é, esses sentimentos todos amalgamados foram também moldando os sentimentos da autora para que ela criasse aqui a sua obra. Esses sentimentos rondam toda a obra aqui por meio do Dr. Frankenstein. Então é isso, pessoal. Mais uma baita dica aqui de livro. Se você ainda não pegou Frankenstein para ler, pegue Frankenstein para ler. Esse livro maravilhoso. Mais o vídeo está chegando ao final. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder as próximas notificações. Segue a gente lá no nosso Instagram, que eu estou sempre compartilhando com vocês trechos das leituras que eu faço, coisas interessantes que eu encontro por aqui nos livros. E compartilhe esse vídeo com as pessoas que você conhece, seus amigos, sua família. Fazendo tudo isso, você ajuda a Ponto dos Livros a crescer. Mais uma vez, muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado pela nossa travessia e até a próxima.